Terça-feira, 21 de julho, você confere no seu Jornal da Rede. Eduardo Bolsonaro recebe o chamado Green Card. Pix brasileiro é apontado por especialistas como um dos motivos para o tarifaço de 25% anunciado pelo governo dos Estados Unidos contra produtos do Brasil. Forte temporal deixou ao menos 10 mortos e mais de 100 mil pessoas isoladas no Chile. Prefeitura de Guarulhos deu início às obras de construção da nova Avenida Francisco Assis de Almeida. Prefeitura de Guararema publica edital de concurso público para vagas imediatas em formação de cadastro reserva. Uma delegação com mais de 110 pessoas representará Arujá no 9º concurso de bandas e fanfarras de Santos. Ferraz vai realizar de 24 a 26 de julho mais uma edição do mutirão gratuito de castração de cães e gatos. E tem Renata Dias com dicas de arquitetura no Arquitetando. Está no ar o seu jornal. O governo dos Estados Unidos concedeu o chamado Green Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e à sua família. A informação foi confirmada nesta segunda. Olha só, com o documento, o ex-parlamentar garante residência permanente em território norte-americano, tendo o direito de morar e trabalhar legalmente no país por tempo indeterminado. No entanto, a concessão do benefício migração não altera sua nacionalidade brasileira, nem encerra os processos judiciais que ele enfrenta no Brasil. Então, olha, segundo especialistas em direito, o status de residente permanente também não cria nenhum tipo de imunidade contra uma eventual pedido ali de extradição, embora o atual momento de tensão diplomática entre os dois países torne esse cenário pouco provável. A medida ocorre em meio a um período intenso de desgaste bilateral, após o governo americano anunciar tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, com declarações do presidente Donald Trump associando as sanções a uma suposta perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro. Vale lembrar que Eduardo Bolsonaro foi condenado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de prisão por crime de coação, após tentar ali articular sanções externas contra autoridades brasileiras. Olha, e esse tarifaço, tá dando o que falar. O Pix brasileiro é apontado por especialistas como um dos motivos para esse tarifaço de 25% anunciado pelo governo dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. Segundo analistas de relações internacionais, a medida de caráter geopolítico reflete o desafio ao controle financeiro de Washington sobre a infraestrutura de pagamentos. Especialistas destacam que o sistema brasileiro aumentou a soberania econômica, lógico, e a bancarização do país, além de servir de inspiração técnica para outras nações. Vai que o pessoal se empolga e também criam seus próprios PIX, Com isso, o nosso PIX acaba limitando a eficácia de sanções econômicas unilaterais dos Estados Unidos, que frequentemente utilizam gigantes de cartões de crédito como ferramenta de pressão política global. É tarifaço para tudo quanto é lado, gente. Por exemplo, no Canadá, o Trump quer colocar um tarifaço para começar em agosto de 50% sobre alguns produtos. Olha, a gente vai atualizando vocês, tá? Vamos falar de Copa do Mundo? Copa do Mundo 2026 expôs uma crescente onda de racismo e abusos, tanto nos estádios quanto na internet. Segundo dados da própria FIFA, o Serviço de Proteção das Redes Sociais identificou mais de 89 mil postagens ofensivas somente na fase de grupos, representando um aumento de 13 vezes a mais em comparação com a Mundial do Catar. Entre os casos de destaque estão as ofensas dirigidas ao capitão da França, o Mbappé, por uma senadora paraguaia, além de ataques a jogadores holandeses após a eliminação. Especialistas alertam que o fenômeno reflete tendências mais amplas da sociedade e um padrão sistêmico que exige sanções mais rigorosas das autoridades esportivas. Enquanto não tiver penas mais rigorosas, a gente vai continuar. Enquanto o pessoal vê que não se tem uma, vai preso realmente, sem fiança, como é aqui no Brasil nos crimes de racismo, essa onda acaba continuando, infelizmente. Vamos falar agora de tempo? Olha, um forte temporal deixou ao menos 10 mortos e mais de 100 mil pessoas isoladas no Chile. O governo do país decretou estado de catástrofe nesta segunda e mobilizou o exército para trabalhos de resgate. A tempestade, considerada pela meteorologia como a mais intensa das últimas 2 décadas, causou transbordamento de rios nas regiões de Coquimbo e Atacama. Cerca de 2.200 moradias foram danificadas ou destruídas, deixando 2.400 desabrigados e mais de 150 mil pessoas sem energia elétrica. Você que quer viajar aí
para a América do Sul, para o Chile, que está pensando, olha, melhor dar um tempo aí para essa melhora, né? A gente vai atualizando vocês no jornal. Vamos vir para o Brasil, que a gente tem muita notícia aqui também. Questionado por jornalistas sobre o tarifaço comercial anunciado pelos Estados Unidos, o presidente Lula brincou nessa segunda e respondeu que o assunto era com o Stuquinha, apelido do fotógrafo oficial Ricardo Stuckert. Olha, a declaração foi dada antes de uma cerimônia no Palácio do Planalto. O governo federal avalia que as negociações com Washington sobre a taxa de 25% devem ganhar tração somente após as eleições de outubro. Enquanto isso, a estratégia da gestão é travar uma guerra de narrativas para defender a posição brasileira no conflito. Durante o evento, Lula sancionou o projeto que institui a Estratégia Nacional do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Inclusive, o Stuquinha, que ele falou que cuidava ali da parte de comunicação, estava assessorando aí a presidência dele. Então, por isso que ele fez essa brincadeira de mau gosto, né? E o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, entrou com uma manifestação formal no Supremo Tribunal Federal para mudar ali a versão sobre a interferência em emendas parlamentares. Eu vou explicar para vocês. Após afirmar numa entrevista que dirigentes partidários interferem no destino dos recursos, a defesa alegou que ele faz apenas sugestões políticas sem efeito determinante. O caso é investigado pelo ministro Flávio Dino, que cobrou explicações de presidentes de partidos sobre o direcionamento de verbas públicas. Na mesma semana, o magistrado encaminhou à Polícia Federal as respostas enviadas tanto por Valdemar quanto pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab. Isso vai dar o que falar. As novelas aí no cenário político, né? Falando em política, olha, o partido Missão antecipou a sua convenção partidária e oficializou o empresário e cofundador do MBL, Renan Santos, como primeiro candidato à presidência da República nas eleições de 26. A decisão foi adotada em formato online, motivada por razões de segurança, após a equipe relatar ameaças atribuídas a facções criminosas. Com a confirmação da candidatura, o ativista político passa a ter direito à escolta da Polícia Federal. O militar da reserva, Haroldo Medina, foi indicado como candidato a vice-presidente na chapa. O partido ainda mantém programado um evento público em São Paulo para o próximo dia 1º de agosto. O pessoal tem dito que alguns da extrema-direita, alguns da extrema-esquerda, aí quem não quer os extremos, né, vai partir para esses candidatos. Vamos ver, né? Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni do segundo semestre de 2026 têm até a próxima sexta para entregar a documentação comprobatória às instituições de ensino. Gente, a gente saiu da política e vamos para a educação, né? O prazo é obrigatório para validar as informações prestadas no ato da inscrição. Nessa edição, o Programa Federal oferece mais de 470 mil bolsas de estudo, entre integrais e parciais, distribuídas em quase 900 instituições privadas em todo o país. Os estudantes que não forem convocados nessa etapa vão poder aguardar ali o resultado da segunda chamada ou manifestar interesse na lista de espera. Então, aproveite ali e faça a sua inscrição. E a Justiça de São Paulo autorizou o uso provisório de um helicóptero, avaliado em 25 milhões de reais, apreendido durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e exploração de bets clandestinas. Olha, é o helicóptero, hein? A aeronave será empregada em missões de segurança pública, apoio operacional e transporte de órgãos e medicamentos. Que legal! A medida foi viabilizada pela atuação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. Segundo as investigações da Operação Falsa Las Vegas, o esquema ilícito movimentou bilhões de reais em empresas de fachada, resultando no bloqueio de bens e no sequestro de dezenas de imóveis ligados aos investigados. Que bom, vai ser uma aeronave aí que vai ser usada tanto para segurança quanto para a parte da saúde, que é muito importante. E o primeiro ano completo após a desocupação da antiga Cracolândia, no centro da capital paulista, foi marcado pela queda de 42,5% nos casos de roubo em geral ali na região. O balanço divulgado pelo governo estadual aponta o menor índice desde o início do monitoramento em 2001. A estratégia integrou ações de segurança pública com reforço no efetivo policial e ações de saúde e assistência social para o tratamento de dependentes químicos. Desde a criação do Hub de Cuidados, foram realizados quase 40 mil atendimentos na rede estadual. A Cracolândia, ela meio que dispersou, né? Ela vai ficar em um pouquinho num local, em outro. A vantagem de estar mais dispersa é que concentra menos, né, menor quantidade de pessoas ali. E assim, se chegar, né, alguns aceitam ir para algum abrigo, algum tratamento,
alguns não, mas na possibilidade aí o governo tenta ali atuar frente a esse problema tão grande de São Paulo. Vamos vir para o Alto Tietê? Um jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação policial conduzida pela PM em Guarulhos. A ação aconteceu na região do 31º Batalhão, com apoio de várias viaturas do comando de área. Durante a incursão tática, os agentes abordaram um suspeito após tentativa de fuga. Nas imediações da abordagem, os policiais localizaram uma mochila contendo mais de 300 invólucros de entorpecentes entre cocaína e maconha. O indiciado confessou o crime e foi encaminhado ao distrito policial da região, onde permaneceu à disposição da justiça. Vamos continuar falando de segurança. Olha, a GCM de Guarulhos dispersou cerca de 600 pessoas durante ações de combate à perturbação do sossego público no último fim de semana. As operações aconteceram entre a noite de sexta e a madrugada de domingo em diferentes bairros aí da cidade. Segundo a corporação, as equipes atuaram em locais como Marcos Freire, Jardim Presidente Dutra e Ponte Alta, orientando a população sobre o desligamento de aparelhos de som e a liberação de vias públicas. O pessoal às vezes se concentra nas calçadas, acaba pegando a rua ali, atrapalhando o trânsito também. As denúncias foram encaminhadas pela Central 153, que funciona 24 horas por dia para atender solicitações dos moradores. E, gente, só funciona com a denúncia mesmo. Se está um bairro mais afastado, alguma coisa, você está ouvindo muito barulho, pós o horário ali e assim, muita bagunça, diz que no 153 e faça sua denúncia, tá? Ainda pela cidade, a construção da alça de acesso entre o Rodoanel Norte e o Aeroporto Internacional de Guarulhos ainda não tem prazo definido para começar. Segundo a concessionária Viapia e a ETESP, o projeto executivo já foi protocolado, mas o início das obras depende da revisão do plano de investimentos e de licenças ambientais. A ligação de 3,5 km prevê um viaduto sobre o rio Baquirivu-Iguaçu, conectando a Avenida Candéia diretamente à rodovia L. Smith. Enquanto isso, as obras do trecho final do Rodoanel seguem em andamento na Grande São Paulo, com previsão de conclusão até dezembro desse ano. Vamos ver o que vai dar aí. Vamos falar de Itaquá? Lá foi demolida 4 casas em área irregular do Jardim Cristiano nesta segunda. A ação contou com o apoio da GCM e da Defesa Civil. Enquanto os moradores relataram que não receberam avisos prévios ou ordens judiciais, a administração municipal afirmou que os imóveis estavam em área de preservação e risco de deslizamento. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana, os proprietários foram devidamente notificados por meio de processos administrativos. Agora a gente vai falar de acidente em uma colisão traseira envolvendo 2 motos. Foi registrada no quilômetro 57 da rodovia Mogi Bertioga, em Mogi. O acidente aconteceu na tarde desta segunda após uma frenagem brusca provocada pela travessia repentina de um pedestre. Segundo a concessionária responsável pela via, as 2 motos seguiram ilesas e não houve registro de vítimas, menos mal. A faixa 1 Norte ficou interditada por 46 minutos para o atendimento da ocorrência, mas o trecho não apresentou congestionamento, que bom também. A PM recuperou uma moto de luxo roubada e prendeu um homem em flagrante após uma perseguição na cidade de Suzano. A ação aconteceu no último sábado após os agentes serem acionados sobre o crime cometido por 3 suspeitos em 2 motos. Durante o patrulhamento na Avenida Mário Covas, os indivíduos fugiram da abordagem, mas um deles foi detido na Avenida Miguel Badra após cair do veículo. A vítima reconheceu o suspeito, o capacete e o simulacro da arma de fogo apreendido. E o indiciado permaneceu à disposição da justiça. E dependendo do automóvel que é roubado, né, ele chama muita atenção, ainda mais uma moto de luxo, hein? Ainda pela cidade de Suzano, a PM prendeu 2 homens em flagrante por violência doméstica nos últimos dias. Os casos foram atendidos por agentes do 32º Batalhão após denúncias de agressões contra as companheiras em diferentes bairros do município. Diante dos registros, os órgãos de segurança anunciaram que a corporação vai passar a promover palestras e ações de conscientização para ajudar a identificar relacionamentos tóxicos e fortalecer a rede de proteção às vítimas. A população pode buscar ajuda através do aplicativo São Paulo por Todas ou acionar a polícia militar pelo telefone 190. Gente, se você entrou com uma medida protetiva, às vezes a mulher ela acha que o homem mudou e ela retira essa medida ou deixa ele se aproximar novamente, mas é aquele ciclo que a gente conhece ali de lua de mel, né? Às vezes o homem ele conquista para depois voltar àquele ciclo de violência. Então, siga com a sua medida protetiva, não se aproxime e siga em frente, tá? É difícil às vezes, mas é necessário.
E a Vigilância Sanitária de Suzano interditou um bar no bairro Cidade Boa Vista durante a Operação Cidade e Ordem por descumprimento da lei antifumo. A ação integrada realizada na última sexta fiscalizou 10 estabelecimentos em diferentes regiões do município. Durante as vistorias, as equipes da Guarda Municipal, da Fiscalização de Posturas e da PM aplicaram autuações por perturbação do sossego e emitiram as notificações por irregularidades administrativas. A administração municipal destacou que as operações de caráter preventivo continuarão sendo realizadas para garantir a segurança e o bem-estar da população. E no próximo bloco, a Prefeitura de Guarulhos deu início às obras de construção da nova Avenida Francisco Assis de Almeida. E mais, Guararema publica edital de concurso público para vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do açaí fruta brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o açaí fruta brasileira. Esse é o açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Convocação de ofertas aqui na Toyota Quality Guarulhos. Ofertas especiais para você. Yaris Cross e Corolla Cross, versão Flex, com taxa zero ou 20 mil de bônus na troca do seu Toyota seminovo. E a sua Hilux seminova vale 40 mil de bônus na troca de uma Hilux 0 km. Aproveite! E para você que quer ter um Toyota SW4 0 km, o seu seminovo vale 40 mil de bônus na troca, independente da marca do seu veículo. É isso mesmo. Você sonha em ter um Toyota? Essa é a sua oportunidade. Lançamento agora, essa nova RAV4 versão S 0 km. Um carro híbrido ideal para toda a família, super econômico, confortável, a partir de 317 mil na pronta entrega. E aqui você também encontra veículos blindados, pronta entrega com 10 anos de garantia. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Toyota Quality Guarulhos. Que tal vir tomar um cafezinho gostoso e sair de carro novo? Essa é a sua oportunidade. Acompanhe atualizações e promoções nas redes sociais. Vem! A disciplina de Educação Financeira integrada ao currículo oficial da Rede Estadual de São Paulo já alcança mais de 1.300.000 alunos do ensino fundamental e médio. A iniciativa, que oferece 2 aulas semanais em mais de 4.000 escolas, tem o objetivo de ensinar desde conceitos básicos até alternativas de aplicação e planejamento de vida. Entre os principais aprendizados colocados em prática pelos estudantes estão a diferenciação entre necessidade e desejo, o controle de compras por impulso e a organização do orçamento familiar com metodologias práticas.
Segundo a Secretaria de Educação, o conteúdo vai além da matemática, buscando formar cidadãos mais conscientes contra o endividamento. Inclusive, no Modo Economia, que sempre tem toda quarta-feira com o Marcos Vinícius, ele já deu dicas sobre o assunto. É de criança que a gente começa ali a ensinar ali sobre educação financeira, vale a pena. O Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate fechou a maior transação da sua história ao comprar 3 complexos logísticos em Guarulhos, pelo valor, gente, olha só, de 1 bilhão e 430 milhões de reais. Os imóveis, chamados de ativos troféu, somam mais de 230 mil metros quadrados de área bruta locável. Os empreendimentos estão localizados em áreas estratégicas próximas a rodovias e ao aeroporto internacional. 2 dos complexos já foram alugados por Mercado Livre em contratos de 10 anos, enquanto o terceiro ainda está em fase de desenvolvimento. Nossa, o contrato tem que ser muito longo, na verdade, né? Já que a gente está falando de Guarulhos, olha, lá foi dado início às obras de construção da nova Avenida Francisco Assis de Almeida, que vai ligar a Avenida Natália Zarif à Rua Jamil João Zarif. O objetivo da intervenção viária é reduzir o tempo de deslocamento e melhorar o fluxo de trânsito na região do Taboão e dos bairros adjacentes. Segundo a administração municipal, o projeto contempla serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e calçadas com acessibilidade. Com a conclusão da obra, a Rua Jamil João Zarif deverá adotar sentido único para tornar a circulação dos veículos mais segura e eficiente. Vamos continuar falando aí de mobilidade. Olha, a linha 11 Coral de Trens passou a contar com intervalos menores e mais viagens a partir de hoje. A mudança implementada pela concessionária Trivia Trens reduz o tempo de espera entre as estações de Anete Neto e Suzano. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde, o intervalo caiu de 11 para 6 minutos. Aos sábados, a operação ganhou 50 novas viagens, ampliando de 77% para 93% o total de passageiros atendidos com essa frequência reduzida. Que bom, viu? Vamos falar de Guararema. Lá foi publicado o edital do concurso público com 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.830 a mais de R$ 16 mil, com jornadas que variam de 16 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas pela internet a partir desta terça e seguem até o dia 27 de agosto. O certame contará com provas objetivas aplicadas no dia 18 de outubro, além de avaliação de títulos por cargos de professores. E as 10 cidades do Alto Tietê disponibilizam a vacinação contra o sarampo na rede pública de saúde e não registraram casos confirmados da doença em 2026. Que legal! Olha, o alerta regional foi reforçado após o estado de São Paulo registrar 7 confirmações nesse ano, concentradas na capital e em Guarulhos, apesar de Guarulhos fazer parte do Alto Tietê, né? Segundo os dados das prefeituras, apenas casos suspeitos formaram registros recentes, sendo todos descartados após a investigação. A imunização é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde para a população de 1 a 59 anos, sendo a principal forma de prevenção contra o vírus. Se vacine. Vamos ver como vai ficar o tempo para amanhã? Em Mogi, o dia amanhece com céu claro e tempo fresco. À tarde, as temperaturas tendem a subir, mínima de 12 e máxima de 27. Em Guarulhos, o cenário se mantém com mínima de 16 e máxima de 28 graus. E no Arquitetando de hoje, Renata Dias traz dicas para a transformação da fachada da sua casa. Bora conferir! Olá, Manu, tudo bem? Hoje eu venho com um assunto muito bacana, que é dicas para transformação de fachada. Fachada, ela é o cartão de visita e também a personalidade do morador ali aplicado. Mas algumas regras a gente tem que ser levado em consideração, principalmente na hora de escolher cores, porque paleta de cores a gente hoje tem muitas variedades. Então a gente tem desde as cores mais neutras, também quanto as cores mais escuras. Então vale ressaltar fazer o projeto para você verificar quais as cores vão ficar melhor e também de acordo com o gosto do proprietário. Também é importante ressaltar que a gente pode trabalhar com elementos, né, como cobogó, elementos estruturais, beirais, para valorizar ali a fachada, para a gente ter elementos que saltam a fachada. Inclusive, a gente pode aplicar
revestimentos, que é porcelanatos ou pedra, né? Que é para pedras, por exemplo, ele traz ali um aspecto para deixar mais rústico, né? Lembrar mais natureza. A gente também não pode esquecer da entrada, porque a entrada é o convite para sua casa, né? Então, a gente valorizar com portas elegantes, com portas, inclusive pode ser portas com cores, Manu. Por exemplo, azul, porta verde. E aí fica muito bacana, fica muito convidativa. Também temos coberturas, a gente pode fazer pergolados de madeira, a gente trabalhar com o paisagismo, porque o paisagismo ele valoriza muito a entrada da casa, então é importante valorizar esses detalhes. Iluminação, né? Os patamares, caso tenha separado do estacionamento de garagem, tudo isso vai fazer ali uma composição. No próximo bloco tem uma delegação com mais de 110 pessoas que vai representar Arujá no 9º concurso de bandas e fanfarras de Santos. E mais, a Prefeitura de Ferraz vai realizar de 24 a 26 de julho mais uma edição do mutirão gratuito de castração de cãezinhos e gatos. Fica aí que a gente volta já já com o seu Jornal da Rede. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. O Teatro Padre Bento, em Guarulhos, recebe nessa quinta uma edição especial de encerramento do programa Férias no Teatro. Com a entrada gratuita e classificação livre, o evento vai reunir sessões de cinema, brinquedo, inflável, olha, tem pipoca, algodão doce para a criançada, muita coisa boa. As atividades vão acontecer das 2 da tarde até às 5h30 no Jardim Tranquilidade. A iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo tem o objetivo de oferecer opções aí de lazer durante o recesso escolar, ampliando o acesso da população aos espaços culturais da cidade, já que o recesso escolar, na verdade, está acabando, então aproveite. Olha, estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de fotografia do projeto Cine Quará, com apoio da Prefeitura de Guarulhos. São 30 vagas somente disponíveis para pessoas a partir de 12 anos, sem necessidade de equipamento próprio, muito bom. A atividade vai acontecer no dia 8 de agosto, das 8 da manhã ao meio-dia, no Centro Permanente de Exposições Professor José Ismael, na Vila Galvão. As melhores imagens ali produzidas pelos alunos vão ser exibidas durante uma sessão de cinema no Teatro Nelson Rodrigues no mesmo dia. Vale muito a pena participar. Só 30 vagas, hein? Ainda pela cidade, a Prefeitura prorrogou até o dia 3 de agosto as inscrições para o concurso Miss Guarulhos 2026. Participação, lembrando, é gratuita. O cadastro ele deve ser feito por meio do formulário disponível no site oficial da Administração Municipal.
O evento, promovido ali pela Secretaria de Cultura e Turismo, integra o calendário oficial de eventos da cidade, destacando a representatividade, elegância e a diversidade das mulheres do município. Então, entre lá no site da Prefeitura, veja o regulamento e participe. Olha, uma notícia boa também, uma delegação com mais de 110 pessoas vai representar Arujá no 9º concurso de bandas e fanfarras na cidade de Santos. A cidade vai competir na categoria sênior, reunindo músicos e servidores de diferentes secretarias municipais. O evento vai reunir mais de 30 corporações do litoral e do estado, servindo de vitrine para a dedicação e o preparo dos músicos arujaenses. Segundo a organização, a expectativa é de alto desempenho após meses de ensaio dedicados ao certame. Parabéns e boa sorte, viu? A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos vai realizar de 24 a 26 de julho mais um mutirão ali gratuito da castração de cães e gatos. A ação vai passar por diferentes bairros do município ao longo dos 3 dias. O objetivo é controlar a população animal e fortalecer a guarda responsável. Os atendimentos serão divididos por espécie, sendo os cães atendidos das 8 ao meio-dia e os gatinhos do meio-dia e meia às 5 da tarde. Para participar, os tutores devem ser maiores de 18 anos, apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e respeitar os jejuns exigidos para a segurança da cirurgia. Não deixe de participar, é importante ali, principalmente quem não tem ali o dinheiro ali para fazer a castração, aproveitem essas campanhas e vale a pena. E depois dessas notícias importantes, a gente fica por aqui. Uma excelente noite para você. Perdeu alguma coisa? Vai lá no nosso portal e confira. Inclusive tem a TV passando ao vivo por lá. A gente está no canal 527 da Claro e nas plataformas digitais. No YouTube tem a programação da Rede Alto Tietê, tem vários programas. E no Instagram da TV você confere todos os bastidores da sua casa ali, da sua TV. É a Rede Alto Tietê na região. Até amanhã.